Peço que aqueles que já estão entrando aqui, por favor, faça algum tipo de comentário só para que a gente possa concluir. Ah, ok. Aqui está entrando agora para mim. Tá? Então vamos só aguardar uns 2 minutinhos. Agora voltou. Eu acho que vai, viu, Valdete? Pelo menos está entrando aqui para mim agora. Vamos ver. Ok, ok. Boa noite a todos. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, mas eu acho que agora vai. Ótimo. Então, por favor, meus irmãos, vamos iniciar então com as questões. Aproveitar que voltou tudo em ordem, aparentemente está tudo normal. Vamos colocando as questões então para que a gente possa estar respondendo, tá bom? Ah, ótimo, ótimo. Então vamos lá. Fico no aguardo então das perguntas de vocês, tá bom? Opa, deixa eu segurar aqui. A primeira pergunta, deixa eu ver. Oi, Deise, boa noite. Obrigado pela pergunta. Meu sobrinho está com barulho no ouvido igual um apito. Já foi ao médico e não tem nada. Será que é espiritual? Gostaria de oração. Hoje ele está fazendo 21 anos. Olha, Deise, é assim, a gente precisa entender, dentro da doutrina espírita, que Kardec analisa o seguinte. Ele deixa muito bem claro isso na codificação. Para que a gente possa afirmar que algo é espiritual, a gente precisa, primeiro, descartar qualquer hipótese física, tá? Um barulho no ouvido, eventualmente, pode ser algo como um zumbido ou algum problema nesse sentido. Se foi aos médicos, analisou, né? Temos que analisar se foi em algumas especialidades, se analisou tudo bem certinho. Eventualmente, é muito complicado, né? Porque a mediunidade, geralmente, ela se dá de outra forma, né? A eventual mediunidade de audiência, que é ouvir os espíritos, geralmente, quando ela se manifesta de outro jeito, né? Então, talvez seria o caso dele tentar uma segunda opinião aí para ver se eventualmente não seja algum problema no ouvido ou algo que possa ter ocasionado isso, tá? Paulo, Silvana, obrigado. João, é verdade que foi criada uma nova colônia chamada Terra Nova, que recebe os espíritos desencarnados de Covid e que está sob o comando de Chico Xavier e Irmã Dulce? Paulo, vou ser muito sincero com você, tá? É, em realidade, em realidade, a gente tem que ser muito coerente, tá? Eu sei que nesse momento de pandemia, é, toda mensagem que traz consolo, que traz alívio, é muito bem-vinda. Só que é um momento também da gente separar o joio do trigo, tá? O joio do trigo. Por quê? Porque para a formação de uma colônia, né? Para a formação de uma colônia, isso é necessário um volume imenso de milhões de espíritos, tá? Agora, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, existem colônias imensas no mundo espiritual desde que o homem começou a habitar a Terra, tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, eventualmente pode ser que não uma colônia,
mas um posto de atendimento a esses necessitados. E isso eu acredito que tenha, mas não um, mas milhares em torno do planeta. Por quê? Porque imagina, né, eu não sei quantos estão os dados de desencarne do Covid já, mas já passaram dos milhões, o que uma colônia só não daria conta. Tá? Ou seja, melhor dizendo, um posto de atendimento, de recebimento desses irmãos não daria conta. Mais um ponto. Chico Xavier e Irmã Dulce são espíritos de alta elevação espiritual, né? Poderiam estar a comando de uma colônia, de um posto avançado? Poderiam. No entanto, seria, entre aspas, talvez muitos não concordem comigo, que é um ponto de vista da minha interpretação da doutrina. O Covid, a pandemia, ela não leva pessoas. A pessoa não morre de Covid. A pessoa morre ou desencarna porque chegou o momento dela desencarnar. O Covid é uma forma que é encontrada para que a pessoa volte para casa depois que terminou o seu plano na Terra. E da mesma forma do Covid hoje, milhões de outros indivíduos desencarnam diariamente na Terra em virtude de outras doenças. Então, criar um posto avançado para atendimento ao Covid, ótimo, concordo. Mas uma colônia específica eu acho um tantinho demais. Elisângela, boa noite. Outras religiões condenam a separação. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre? Elisângela, inclusive Kardec colocou um capítulo inteiro para analisar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome O que Deus uniu, o homem não separa. E essa forma de não aceitar a separação em algumas religiões vem exatamente dessa frase de Jesus: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas a gente precisa entender que nós estamos num planeta de provas e expiações, em que a grande, esmagadora maioria de nós ainda não está conectado com Deus. Deus, segundo a segunda carta de Pedro, Deus é amor. Vamos substituir a palavra Deus pela palavra amor. O que o amor uniu, o homem não separa. Uma relação verdadeiramente de amor, de cumplicidade, de respeito, ela não acaba. Nem independentemente do que os homens façam, independentemente do que as pessoas ou as situações façam. Porque onde há amor, a relação é fundada na pedra e não na areia, usando a outra frase de Jesus. Então, eu entendo que o que a doutrina espírita fala sobre isso é que as relações fundadas no amor verdadeiro, elas não acabam. Agora, quando a relação é baseada, infelizmente,
em interesses pessoais, em interesses financeiros, em interesses estéticos. Muitas vezes as uniões são baseadas na paixão, que é um perigo, porque casar apaixonado é a pior coisa que existe para um casal, porque a paixão cega. Depois de uns 2 anos de relacionamento, 2 anos e meio, a paixão vai diminuindo, o que sobra é o amor. Se não tem amor, quando acaba a paixão, começa o quebra-pau. E muitas vezes, nesse ponto da relação, já estão casados, já estão com filhos. Então é bem complicado. Mas a doutrina espírita deixa claro: aonde tem amor, não há necessidade de separação. Aonde não tem amor, a lei dos homens, a separação e o divórcio humano, só vem legalizar uma união que nunca existiu, ou que foi baseada em outras coisas que não fosse o amor. Tá? Denise, boa noite. Obrigado pela pergunta. É possível que a pessoa tenha intuição ou sensação de que vai desencarnar? Algum sinal ou sentimento nesse sentido? Denise, é muito comum, tá? Depende muito da pessoa. Quanto mais a pessoa for desapegada, tem uma vinculação a Deus, tem uma vida reta, mais fácil ela tem essa possibilidade de sentir pelo seu próprio padrão vibratório elevado, né? Mas é muito comum. A pessoa, meses antes, já começa a perceber algo diferente, fica inquieta. Por quê? Porque quando está chegando o momento do desencarne, as equipes espirituais que abrigam, que assessoram essa pessoa, inclusive o seu próprio anjo guardião, já começa o processo de retorno, de preparação para que tudo corra bem. E quando a pessoa tem uma sensibilidade, ela acaba captando alguma coisa. Naturalmente que não de forma consciente, mas percebe sim, tá? Carlos, meu irmão, obrigado pela pergunta. João, sobre o Covid, tem alguma mensagem sobre e até quando? Não sei se já fizeram essa pergunta. Não, Carlos, na verdade, é, mensagens, o até quando, tem mensagens pipocando dizendo sobre o final da pandemia há mais de um ano, né? Se a gente pode confiar, é outra coisa. Mas, o que a gente pode falar com certeza, meu irmão, é o seguinte: a espiritualidade raramente fala sobre o futuro. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Raramente, quando falam, não tocam em data, né? Então, dessa forma, toda e qualquer mensagem que venha dizendo que a pandemia vai durar tantos anos, ou tantos meses, ou até tal data, desconfie, desconfiemos, né? Agora, sobre a pandemia, nós temos muitas mensagens, né? A pandemia veio como um processo que faz parte desse período de transição da Terra. Nós espíritas sabemos que a transição planetária está em franco acontecimento. Nós estamos no ápice, no pico, né? Se fala muito em pico da pandemia. Nós estamos no pico da regeneração, da transição planetária. E naturalmente que essa pandemia,
ela veio como remédio amargo para a humanidade se voltar para dentro de si mesma, olhar para dentro de si e procurar dentro de si Deus. Porque vamos analisar. Nós todos estamos há séculos protelando, adiando a nossa reforma íntima, olhando demais para fora e esquecendo de olhar para dentro. Milhares, talvez milhões foram as propostas de Jesus para que a gente fizesse esse mergulho de forma tranquila e suave. E a humanidade sempre não ouviu. Então há necessidade agora, que o planeta está em processo de transição, que a humanidade acorde. Né? Como a maioria de nós não acordou com o doce canto do beija-flor, há necessidade do estrondo do terremoto. Tá? Mas, enfim, vamos lembrar daquela mensagem de Vantuil de Freitas, em 1951, em que ele diz assim: Jesus está no leme. Né? Ricardo, meu irmão, Michele, obrigado pela pergunta. Existem casos de mediunidade ostensiva se manifestar em indivíduos mais velhos? Com toda certeza, Ricardo. A mediunidade não tem idade, tá? O maior exemplo que eu conheço é Leon Denis. Leon Denis, que é considerado o bandeirante da doutrina espírita na Europa, na França, ele conheceu Kardec e se converteu à doutrina com 18 anos. E ele viveu uma vida inteira divulgando a doutrina, estudando a doutrina, tem vários livros, palestrante como poucos, e nunca foi médium. Quando ele estava por volta dos 70 anos, surgiu a mediunidade para ele, ele começou a trabalhar mediunicamente, fundou o Grupo Espírita do Cisne, na cidade de Lyon, na França, e desencarnou aos 81 anos, tendo a oportunidade de trabalhar mediunicamente 11 anos da sua vida. Né? Então, é possível sim, tá? Maria Luísa, obrigado pela pergunta. Como se classifica as dimensões e os planetas no sentido da evolução? Maria Luísa, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, faz um estudo um pouco mais aprofundado, mas aqui a gente vai falar um pouco rapidamente, tá? Nós, espíritos, evoluímos. E o planeta em que nós estamos acompanha a nossa evolução. Então, quando o espírito ainda está muito primitivo, iniciando a sua caminhada na evolução humana, ele habita planetas primitivos, homens da caverna, era pré-histórica. Quando ele vai evoluindo um pouco mais e adquire as asas mais liberadas, mais libertas da consciência, e começa a se vincular mais à lei de causa e efeito, assumindo a responsabilidade pelos seus erros, pelos seus acertos, o planeta se transforma em um planeta de
provas e expiações. Esse eu não preciso falar muito. É só você sair na janela e olhar para a rua que você vai ver um planeta de provas e expiações. Quando a maioria da população planetária, dos espíritos que habitam esse planeta, já estão num ponto em que a maioria já se compromete com o bem. Não quer dizer que seja maravilhoso, que seja santo. Não. Mas já tem o compromisso de fazer o bem. Nós adentramos uma transição para um planeta de prova, sai de provas e expiações para um planeta de regeneração. E que Kardec fala na Gênese que é um período curto que nós ficamos nesse tipo de planeta. Porque, na verdade, é uma transição realmente do planetas inferiores, provas e expiações, para planetas superiores, onde espíritos já bons vivem. Os planetas felizes. E, ao final, os planetas divinos ou celestes, moradas dos espíritos como Cristo. Né? Então, dessa forma, a evolução dos planetas segue a evolução da maioria da população desse planeta. Agora, as dimensões espirituais também. As dimensões espirituais, elas são divididas não geograficamente, mas vibratoriamente. Então, temos as regiões vibratórias do umbral. Logo depois, temos as regiões vibratórias do nosso lar e das maiorias das colônias. Acima temos as regiões vibratórias, por exemplo, da Morada Nova, que é a colônia onde reside a mãe de André Luiz, como ele fala no livro Nosso Lar, e assim por diante, até chegar nas esferas de Jesus. Tá? Então, em síntese, é isso. Mas dá uma olhadinha principalmente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese, capítulo 19, tá? De Kardec. Ok, Carlos, obrigado pelo carinho, viu? É isso aí, Valdete. Casado há 50 anos e feliz. Raro, hein? Cada vez mais raro. Maria Ângela, obrigado pela pergunta. Ontem, no Plaza Shopping, em Niterói, um rapaz de 21 anos matou uma moça de 22, caso de feminicídio. Muitas pessoas estavam perto, mas ninguém fez nada para ajudar. Ele foi preso. Isso já estaria previsto pelo plano espiritual? Não dessa forma. Maria Ângela, não dessa forma. Ninguém renasce com o projeto de ser assassinado. Porque senão
nós seríamos forçados a acreditar que alguém reencarnou com o propósito de ser assassino. E ninguém retorna com o propósito de fazer o mal. Ela, pelas suas necessidades kármicas, pediu para sair da vida de uma forma traumática. Então, essa pessoa violenta, pelo seu livre-arbítrio, optou por matá-la. Como ela já estava com o seu psiquismo vinculado a essa necessidade, ela desencarnou dessa forma. Porque se não fosse para ela desencarnar dessa forma, ela não teria se vinculado a ele, ou a arma teria falhado, ou ele não teria conseguido, né? Então, dessa forma, porque senão Deus seria muito injusto. Permitir que alguém voltasse para fazer o mal. Lógico, isso não exime a sua culpa. Ele tem a responsabilidade pelo que ele fez. Ela ia desencarnar ou por um acidente ou por alguma outra coisa traumática. À medida que ele matou, ele assume a responsabilidade de algo que ocorreu naturalmente, tá? Marcos, boa noite. Obrigado pela pergunta. Você saberia me dizer qual seria o primeiro sinal que já estaríamos no mundo de regeneração? Os sinais já estão ocorrendo. Já estão ocorrendo. Kardec fala no capítulo 19, os tempos estão chegados, da Gênese, que o período de transição é um período em que espíritos luminosos estão encarnando aos milhões na Terra para alavancar a transição, para mudar o conceito das mentes humanas. E ao lado disso, espíritos maus. E aí, quando eu falo mal, eu não estou falando de todos nós, que somos maus em alguma forma, mas aqueles que são enraizados no mal, que não aceitam mudar. Esses, ao desencarnarem naturalmente, não poderão mais voltar à Terra. E ao cabo de algumas décadas, retirando a energia e a influência perturbadora desses irmãos equivocados, e ao lado da influência benéfica e maravilhosa dessas entidades de luz que estão reencarnando, o planeta muda. Mas o que a gente pode falar é que indício do planeta, do mundo de regeneração, seria esse. Mas Kardec fala há 164 anos atrás que a marca principal que nós estaríamos em franco processo de transição planetária eram dois: a loucura e o suicídio. E hoje nós olhamos e vemos que existe no mundo um suicídio a cada 40 segundos. E é muito raro você encontrar alguém que não se valha de medicação, principalmente antidepressivo. Então nós estamos no meio da mudança. E toda mudança é bagunçada. Nós precisamos derrubar os alicerces da casa antiga para formar a casa nova, tá? Elisângela, João, em cada encarnação vamos evoluindo cada vez mais. Esse é o propósito. Essa é a meta, é o objetivo, é o sonho. Porque tem muita gente que encarna e desencarna e não evolui 1 milímetro. Porque o Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, fala
Nenhum espírito volta atrás na evolução, nenhum retrograda, nenhum volta atrás. Mas a gente pode estacionar. Pode encarnar 5, 10, 20 encarnações e não mudar em nada. A ideia é que possamos melhorar a cada dia. Porque o nosso objetivo principal na Terra, em suma, no frigir dos ovos, é um só: voltar ao mundo espiritual, melhores moralmente do que quando aqui viemos. Tá bom? Lívia, minha irmã, obrigado pela pergunta. É possível relembrar o nome de vidas passadas das pessoas a ponto de não conseguir chamá-las pelo nome atual? Acontece comigo e, sinceramente, me pergunto qual a finalidade disso. Olha, Lívia, é um tipo de mediunidade extremamente rara, tá? Extremamente rara. E que a gente precisa até analisar aí se realmente é um tipo de mediunidade. Porque, em realidade, quando você tem uma vinculação muito forte com alguém, algum familiar, você pode até lembrar de uma vida anterior dela, ou até sua mesmo. Agora, quando isso se estende a fora do seu círculo familiar, comece a tomar cuidado para ver se não é uma indução de algum espírito zombeteiro que pode estar aí tentando te influenciar, tá? Mas tirando isso, por exemplo, Ivone do Amaral Pereira, ela era uma médium fantástica em vários sentidos. E uma das possibilidades mediúnicas dela era captar a vibração do indivíduo a ponto de saber a respeito das suas vidas anteriores, tá? Mas aproveitando o gancho que você me deu aqui, né, nós, dentro da doutrina, deveremos não vincular tanto ao passado, mas viver o presente, porque o nosso futuro depende do que a gente fizer hoje, tá bom? Célia, minha irmã, obrigado pela pergunta. A minha mãe tem um quadro de depressão familiar há mais ou menos 4 anos. Há mais ou menos 4 anos atrás passou por uma grande decepção, a qual, ao fim de 2020, ela não tem mais vontade de viver. Fica somente deitada em quarto, estamos sem rumo. Célia, vamos orar muito por ela, porque a depressão, né, e essa sensação de decepção com a vida, falta de vontade de viver, é um indício claro de depressão. Muito provavelmente, essa decepção que ela sofreu abriu margem para um processo depressivo. E 4 anos é um largo tempo. Então, o que eu oriento você? Né? Tratar esse processo de depressão em 3 níveis diferentes. O médico, seja por um psiquiatra, através de medicação, que às vezes é necessário, psicológico, para trabalhar a mente dela, para ela ter forças mentais para sair disso, com a muleta da medicação, se for necessário, através de um psicólogo, e o espiritual, através das vibrações, das orações. Se nós não tivéssemos em meio a uma pandemia, a frequência numa casa espírita de vocês, se caso inicialmente ela não queira ir, né, não quisesse ir, vocês primeiramente, ou a religião que você se vincular, né? Mas como estamos em pandemia, muita oração por ela, nos passe o nome dela, nós faremos o nome dela nas nossas vibrações diárias, nas nossas vibrações das lives,
para que ela se fortaleça. E ao lado disso, minha irmã, a prática do Evangelho no lar, que é essencial para situações como essa. Tá bom? Caso você não saiba como faz o Evangelho no lar, existem no site da própria FEB, Federação Espírita Brasileira, você pode encontrar ali um roteiro seguro para a prática do Evangelho, mas é extremamente simples. Você vai escolher um dia e horário na semana e a partir dali você vai firmar um compromisso com a espiritualidade superior. Toda semana, naquele dia e horário, você estará presente. Ou com o Evangelho segundo o Espiritismo, ou com a Bíblia no Novo Testamento, uma jarra com água. Você vai abrir a reunião com uma prece sentida e sincera, ler um trecho pequeno do Evangelho, meditar um pouco sobre aquilo que você leu. Se caso estão outras pessoas participando, as pessoas podem até fazer os seus comentários. Depois disso, pedir por tudo aquilo que vocês desejam. Pela bênção do seu lar, da sua família, da cura da sua mãezinha. A equipe médica estará ali colaborando. E ao final pedir para que eles abençoem e fluidifiquem a água. E ao final encerrar com uma prece sincera. 20 minutinhos no máximo, toda semana. Isso vai auxiliar demais a tua mãe. Se caso ela aceitar, né, porque até então eu não sei se é possível isso, comece a colocar um copo com água todas as noites ao lado da cama dela, para que a espiritualidade superior abençoe essa água e pela manhã, no outro dia, ela tome. Isso vai ser de grande valia. Mas se caso ela não aceitar por algum motivo, a espiritualidade superior tem outros meios de colaborar também. Tá bom? Bom, meus irmãos, 15 para as 9. Atrasamos um pouquinho o início, né? Então, mas 15 para as 9, eu peço a gentileza de vocês que já encerrem as questões para que a gente possa ter tempo de responder as que faltam e aí partir para a segunda etapa da nossa reunião, tá bom? Pedro, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela pergunta. Me fale sobre a existência de penitenciárias espirituais. Bom, Pedro, na verdade, a gente precisa elaborar bem isso, para que a gente não confunda. Porque há muita gente falando coisa errada aí, né? Como eu costumo falar, tem muita gente que ouve o galo cantar e não sabe onde, né? Principalmente uma mensagem que surgiu há um tempo atrás aí, que Hitler estaria preso em um planeta e que Gandhi era o seu carcereiro, né? Uma coisa totalmente ilógica. Mas qual a finalidade de uma penitenciária? E aí você abre a finalidade teórica, não a finalidade prática que a gente vê hoje, tá? A finalidade de uma penitenciária é reeducar o indivíduo para que ele possa voltar ao convívio social. Em tese, em teoria, é isso que deveria ser feito. Eu sei que não é feito na Terra, mas no mundo espiritual é assim. Então, penitenciária é o local em que o indivíduo fica retirando-se dele a liberdade para, através de processos educativos, ele poder se transformar. Então, quando nós falamos em penitenciárias espirituais, a gente tem que lançar a mão
para fora de ideias geográficas. Se a penitenciária é um local de prisão, onde o indivíduo perde a liberdade e fica preso em um local, para que através dessa experiência dolorosa ele mude o seu conceito de vida, no mundo espiritual a gente poderia trabalhar com o conceito de prisões mentais. Por exemplo, aqueles que vivem aprisionados, entre aspas, no umbral, estão ali porque o umbral é reflexo da sua mente perturbada. Eles estão presos no próprio terror, no próprio desequilíbrio, no próprio desajuste, que é uma experiência para que eles reformulem a sua visão e se voltem ao bem. Então, nesse sentido, as prisões espirituais são prisões mentais. E quando há colônias, não no sentido de nosso lar, por exemplo, mas há postos avançados de auxílio nas regiões umbralinas, que recolhem esses irmãos e começam um processo de reeducação deles, em que eles ainda estão aprisionados às próprias culpas, ao próprio mal, à própria dificuldade. Então é nesse sentido que a gente deve entender, tá bom? Ângela, boa noite. Não saiu ainda, Ângela. Peguei agora. Qual a missão de Ismael para o crescimento do Espiritismo? Ismael tem um trabalho muito importante para o crescimento do Espiritismo. Porque Ismael é o governador espiritual do Brasil. Assim como São Luís é o governador espiritual da França. Então, da mesma forma que São Luís trabalhou ativamente para que o Espiritismo nascesse na França e desenvolvesse na França a codificação, quando a árvore do Evangelho e do Espiritismo foi transplantada para o Brasil, se tornando ele coração do mundo pátrio do Evangelho, e aí não é uma opinião minha, mas de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo Pátrio do Evangelho, quando houve essa migração do Espiritismo para o Brasil, Ismael recebeu essa responsabilidade de administrar os rumos do desenvolvimento e da propagação do Evangelho pela ótica espírita no Brasil e do Brasil difundindo para o mundo, tá? Por isso que um dos nomes da Federação Espírita Brasileira é Casa de Ismael, tá bom? Ô Bruno, meu irmão, que felicidade ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Tenho percebido um aumento do número de irmãos de outras religiões que dizem simpatizar com o Espiritismo, principalmente agora com as nossas transmissões pela internet. Podemos esperar um aumento do fluxo de pessoas nos centros espíritas quando voltarmos às reuniões presenciais? Com toda certeza, Bruno. Deus é tão incrível, né? Que mesmo em meio à tormenta há coisas maravilhosas. Porque como fomos obrigados a fechar as nossas casas físicas, as lives se tornaram reuniões espíritas que têm uma abrangência imensa. E se a pessoa tem um receio, uma ressalva em relação à doutrina, porque não conhece e tem medo, e tem receio,
e tem vergonha de ir a uma casa espírita para saber o que é realmente, na live ela não tem isso, porque ela pode estar em casa e ligar no computador e assistir. Não precisa comentar nada, ninguém fica sabendo que ela assistiu. Se é dentro de uma família que não aceita, e aí eu vou dar uma dica para aqueles que estão passando por essa dificuldade. Pega o celular e vai para o banheiro. Assiste lá, no quarto. Né? Então, com toda certeza, meu irmão, acredito que, além da divulgação, a gente está quebrando paradigmas com as lives, com a divulgação do Evangelho através da doutrina espírita. Porque as pessoas estão vendo que a doutrina espírita é sim baseada em Jesus, que é sim a forma com que a gente pode encontrar Jesus. E uma das formas que a gente pode praticar a caridade a fim de um dia alcançá-lo. Então eu tenho absoluta certeza que, passado tudo isso, muita gente que está aprendendo nas lives variadas que o que realmente o Espiritismo é, já tem uma outra visão dele. E com certeza se assomará àqueles nossos irmãos que frequentarão. Obrigado pelo carinho, viu, Bruno? Sou teu fã, viu, Bruno? Gosto muito das suas explanações, dos seus conceitos. Parabéns. Sim, Maria Ângela, mas sim. Infelizmente, sim. Bom, meus irmãos, estamos a 4 minutos para as 9 horas da noite e, como encerraram as questões, nós vamos partir inicialmente agora para a vibração por todos os necessitados, por todos aqueles que necessitam, e o passe e a fluidificação das águas, tá? Mas aproveitando a oportunidade, eu sei que aqui nós estamos sendo assistidos por muitas pessoas fora da nossa região aqui. Mas hoje o movimento espírita aqui da nossa região, eu não vou dizer que ganhou uma baixa ou teve uma baixa, mas eu vou dizer que ficou abalado, porque infelizmente nós espíritas ainda temos uma dificuldade muito grande de encarar o desencarne. E hoje desencarnou um querido irmão, o neto da colônia espírita de Avaré, a Fraternidade, que é uma pessoa incrível, que faz um serviço maravilhoso frente à colônia, e ele desencarnou hoje. Então, todos nós aqui da região, o movimento espírita da região, está muito abalado ainda com tudo isso. Então, eu me reservo e peço a vocês a gentileza que possamos também vibrar por ele. Não que ele seja especial, mas que é uma pessoa que ajudou muita gente. É uma pessoa que fez um trabalho fantástico de prática da caridade, de divulgação da doutrina, de amor e de caridade. Então, eu gostaria de pedir essa licença para vocês, porque eu sei que o neto
ele estará hoje colhendo todos os frutos abençoados que ele plantou durante a sua vida. E sei também que ele, como qualquer um de nós, não é melhor que ninguém. Que muitos, milhares, milhões de pessoas estão sofrendo pela Covid e desencarnando pela Covid. Mas vamos pedir também por ele, por todos os nossos irmãos que estão desencarnando pela Covid e por tanto sofrimento que nós estamos infelizmente passando, que possamos encontrar na doutrina a força de continuar caminhando, com a certeza de que, quando também encerrarmos a nossa tarefa aqui, possamos ser convocados por Jesus para voltar para casa. Obrigado pelo carinho, pela compreensão. Vamos então às nossas vibrações. Vamos elevar o pensamento a Deus, envolvendo Jesus em um abraço carinhoso. E envolvidos no abraço de Jesus, vamos pedir-lhe a Ele as bênçãos e a proteção, pelas necessidades íntimas da nossa alma. E Ele, o celeste amigo, haverá de nos abençoar. Pedimos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Pedimos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações. Senhor Jesus, abençoa a todos nós que ainda caminhamos pela terra com o farol luminoso do Teu Evangelho, para que, não obstante, diante das lutas e dores, possamos jamais perder de vista as bênçãos do teu amor. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina humana como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, por todos aqueles que sabemos passar por dificuldades, por todos aqueles que têm o nome escrito nos comentários, por todos aqueles que ao longo da semana nos pediram oração e prece, que ao lado de cada um missionário de Jesus esteja, levando a paz e a harmonia. Abençoa, Senhor, a todas as famílias que sofrem nesse momento a dor da saudade de familiares queridos que retornaram para casa pela mão do Covid, pela mão do câncer, pela mão das mais variadas doenças, acidentes, deficiências e etc. Rogamos por eles todos. Dá-lhes força, Senhor, e fé que a vida continua e que a vida é insuperavelmente maior do que a morte. Rogamos
por todos nós em humanidade que sofremos e padecemos essa expiação coletiva, esse desafio coletivo da pandemia. Rogamos, Senhor, nos dá a serenidade de, ao perceber o alvoroço e o desespero, podermos viajar para dentro de nós mesmos e encontrarmos dentro do nosso coração a Ti, Senhor, a apaziguar o nosso coração, a serenar a nossa mente, a abençoar o nosso caminho. Abençoa, Mestre, a todos os doentes e sofredores, a todos os necessitados, que ao lado de cada sofredor, um mensageiro do Teu divino amor possa iluminar, amparar e abençoar, segundo a Tua infinita misericórdia e a necessidade de cada um. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que voltaram antes para a pátria espiritual, que possa Deus conceder-lhes a bênção de uma vida renovada e que nós possamos ter a força e o ideal da fé de termos a certeza que é uma despedida transitória. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual, que o arrependimento lhes abra a porta da vida renovada, aos suicidas, para que a doce Mãe de Nazaré, Mãe da humanidade, possa abrir-lhes as jaulas do desespero onde eles próprios se aprisionaram. Rogamos também a todos os nossos irmãos que retornam à pátria espiritual diariamente, pelo Covid, pelas doenças como geral, pois sabemos, Senhor, que excetuando-se o suicídio, todas são previstas pela Sua divina misericórdia. Rogamos pelos nossos irmãos endurecidos no mal, para que seja plantada em seus corações a semente da luz e da verdade, e a verdade os liberte. E assim, agradecidos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e aos irmãos de luz aqui presentes, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal. Amém. E agora, ainda mantendo os olhos fechados e o coração aberto, não vamos nos transportar agora às praias da Galileia, mas pela força do nosso pensamento, vamos trazer Jesus diante de nós, a nos envolver em um abraço luminoso. A luz que irradia dele inunda o nosso lar, os nossos familiares e a nós próprios. Essa luz abençoada que reorganiza o nosso corpo orgânico, que limpa a nossa mente perturbada, que atinge o nosso coração em desalento
e desequilíbrio, trazendo a paz, a serenidade, a força. A fé se redobra em nosso espírito. A alegria do momento invade a nossa alma. E ouvimos de Jesus. Diante das dores do mundo, diante do sofrimento daqueles que ainda não compreendem o meu Evangelho, segue em paz, filho, distribuindo através das suas ações e atitudes as sementes iluminadas do Evangelho, como abençoados pedaços de pão, aqueles que desesperados têm fome de paz, mas segue adiante, não contaminando-se com o desespero geral, firmando a sua fé e o seu passo na minha mensagem, pois eu disse: aquele que perseverar até o fim, esse será digno do reino dos céus. Segue seu caminho, filho, transformando as suas pegadas em luminosas setas que apontem o caminho da felicidade e da paz, vencendo não os outros, mas vencendo ao mal que ainda existe dentro de você. Segue em paz. Ama e serve. E assim encontrará paz, serenidade e harmonia, mesmo diante da tempestade. Segue em paz. E agora, já recebemos a dádiva do passe. Já foram fluidificadas as águas. Nos resta agradecer. Agradecer aos nossos anjos guardiães, nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores do GAEF que aqui estiveram conosco, ao presidente espiritual da nossa reunião, ao irmão amigo que aqui esteve ao meu lado, me auxiliando nesta reunião, a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a doce Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente, mais uma vez, entregamos mais esta reunião e rogamos, Pai da vida, nos abençoa, nos fortalece, nos ampara, conceda-nos uma noite de paz, um resto de semana de harmonia e bênçãos, e que nos fortaleça o propósito de olhar para dentro de nós mesmos e mudar, porque a transição planetária que está diante dos nossos olhos, e nessa tormenta que o mundo vive, em meio a essa tempestade aflitiva que o mundo passa, o Senhor está caminhando sobre as águas do mar da vida
nos convocando a segui-lo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião. Nosso profundo agradecimento e gratidão a todos que aqui estiveram conosco. Como eu sempre digo, muito do que nós conseguimos com essa reunião depende da união de todos nós. Agradeço, sintam-se abraçados pelo meu coração. Acredito que essa reunião alcançou o seu objetivo. Peço também que, se em alguma questão eu respondi de forma equivocada, contrário aos conceitos espíritas, eu peço que coloquem nos comentários, para que nós possamos juntos aprender mais. Pois Herculano Pires já dizia: na doutrina espírita não há professores, apenas alunos. E do mais, meus irmãos, agradeço todo o carinho, todo o amor. Sei que hoje não consegui ser tão descontraído como eu sempre sou. É que, diante dos acontecimentos que nós estamos passando aqui na região, é difícil. Mas guardamos a certeza que Neto está bem, bem como a todos os nossos irmãos que estão passando por isso, né? Meus irmãos, eu peço com todo carinho e respeito a vocês, que sempre nos abençoa também, que se alguma questão, alguma resposta auxiliou a vocês em algo, foi curiosa a vocês, compartilhem essa live para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Peço também que visitem o nosso canal no YouTube, o Gaefa Espírita, onde estará não só essa live, que ficará aqui no Face, mas também, dentro em poucos momentos, também estará no nosso YouTube, no nosso canal. Nos ajudem com a campanha de inscrição no canal para que a gente possa finalmente atingir 1000 inscritos. E a partir daí, fazer a transmissão tão sonhada, transmissão simultânea Facebook e YouTube. E do mais, meus irmãos, a minha eterna gratidão. Tenham todos um resto de semana de muita luz e paz. E terça-feira, se Deus assim permitir, novamente juntos, para mais uma reunião do GAEF. Que Jesus abençoe a todos vocês e muita paz.